Jesus se encontrando com uma mulher samaritana. E esse texto ele é muito rico. A gente pode explorar ele de diversas formas. Mas nesta noite eu queria pegar a citação que Jesus faz no versículo 23 desse texto. E você, se quiser, pode deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai ver depois outros textos também. João, capítulo 4, versículo 23. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Amém. Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pedimos que fale ao nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Jesus se encontra com uma mulher samaritana e nesse texto, ele, como eu falei, ele é muito rico, né? Poderíamos explorá-lo aí só na questão de Jesus quebrar preconceitos. Os samaritanos, eles eram discriminados. Os judeus não falavam com os samaritanos, e aí Jesus ele já quebra esse preconceito, ele já fala com aquela mulher, e na conversa que eles têm, diversas coisas que eles tratam, Jesus toca num ponto muito interessante, a questão de adoração, de ser um adorador. E naquele tempo entendia-se que a adoração, o culto a Deus, só poderia ser feito num determinado lugar. Para os judeus, no templo em Jerusalém. Para os samaritanos, num monte que havia no território deles. E então essa mulher na conversa, ela pergunta: onde é que é o local de adoração a Deus verdadeiro? E aí Jesus fala: mulher, vem a hora, e já é, ou seja, chegou o momento de vocês entenderem que a verdadeira adoração, ela não é num local, ela não é num monte ou num templo. A verdadeira adoração, ela está, na verdade, dentro de cada pessoa. E, na verdade, ele mostra aqui, conversando com ela, que a verdadeira adoração era algo que deveria vir, não de um lugar, mas do coração das pessoas. E aí Jesus fala: olha, é necessário que os que querem adorar a Deus o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, ou seja, tem que ser algo vivo, um ser que tem um espírito para adorar o Senhor. E em verdade, ou seja, o que é feito, não é? As atitudes que se tem de adoração devem ser verdadeiras. Paulo, lá em Coríntios, ele fala o seguinte, né, para os crentes: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava trazendo para nós um pensamento de que deveríamos imitá-lo como ele imitava Jesus. E Paulo se considerava um adorador do Senhor. Jesus e Paulo transmitem a mesma mensagem com palavras diferentes. Em outras palavras, ser um adorador ou adoração significa imitar a Jesus. Às vezes nós falamos: eu vou, né, para um culto de adoração. E aí nós chegamos lá, não é? E tem a música, tem, né, a coreografia, tem o som, tem os equipamentos, tudo isso é maravilhoso. E nós louvamos ao Senhor com isso. Mas a adoração é diferente de louvor. Louvar, podemos, né, exaltar a Deus, louvar o nome dele, ou seja, honrar o nome do Senhor pelo que ele é, pelo que ele faz. Se soubermos quem ele é e o que ele faz e fez por nós. É um sentimento de gratidão a Deus. Mas a adoração é algo mais profundo. A adoração é uma questão interna do nosso coração. E mais do que isso, do que está aqui dentro, sair em forma de atitude. Atitude que imita Jesus. Sendo assim, a adoração é imitar a Jesus. Aí fica a seguinte questão: tudo bem, então para eu ser um verdadeiro adorador, eu preciso imitar a vida de Jesus.
mas como eu vou saber o que imitar? E aí então nós encontramos aquilo que vai trazer para nós, que nos comunica, né, como nós podemos saber quem Jesus é e imitá-lo. Esta mensagem ela foi inspirada em algo que eu ouvi hoje do pastor Ed Renekiewicz e foi muito profundo. E eu gostaria de então estar trazendo ao coração de vocês o significado verdadeiro do que seria adorar a Deus. O que é ser um adorador de Deus. Para nós entendermos isso, a gente precisa então ter esta frase no nosso coração. Adorar a Deus é imitar a Jesus. Ter uma vida que imita Jesus. Mas como conhecer a vida de Jesus? Aí nós temos os recursos, os canais que Deus preparou para que nós possamos ter então esse conhecimento. E o primeiro deles é a Bíblia, a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia aí em João, né? Vira só uma página aí no capítulo 5, versículo 39. Olha o que Jesus fala a respeito da palavra de Deus no versículo 39 desse capítulo 5. Ele diz o seguinte para os fariseus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então ele fala, querem ter a vida eterna? Querem conhecer mesmo a Deus? Examinem as Escrituras, ou seja, estudem a Bíblia, leiam a palavra do Senhor, conheçam a pessoa de Jesus, as palavras de Jesus e, mais do que isso, o estilo de vida de Jesus. Quando nós começamos a ler a Bíblia de forma sistemática, regular, ou seja, escolhe-se um livro e vai lendo ali capítulo por capítulo para que você possa ter um entendimento do contexto e dos momentos em que vão acontecendo um atrás do outro, você vai começando então a perceber e conhecer, né, a vida de Jesus, o que ele falou, como ele agiu, como ele reagiu. E é importante você observar isso. Quando você lê em especial os evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, você presta atenção em como Jesus reage. Tente entrar no texto e se imaginar naquela situação e imagine como você reagiria e como Jesus reagiu. Certamente nós vamos nos pegar, né, pensando e agindo talvez bem diferente do que Jesus faria. E aí é nessa hora então que a gente começa a conhecer um pouco mais do Senhor e aí então ver como nós podemos mudar a nossa vida para imitar a Jesus. E quando nós imitamos Ele, nós estamos adorando o nome do Senhor. Então conhecer a vida de Jesus na Bíblia é um dos primeiros passos que nós temos para nos tornarmos verdadeiros adoradores de Deus. Adorá-lo em espírito, ou seja, algo que é interno, meu espírito adora, não apenas, né, a boca fala, mas o espírito adora, e em verdade, ou seja, o que eu faço de fato é verdade o que eu estou fazendo. Então precisamos conhecer o Senhor na palavra, a palavra vai nos mostrar quem Jesus é. Nós vamos ver na palavra de Deus as atitudes de Jesus com relação às pessoas e buscar imitar isso. Quando nós lemos, por exemplo, Jesus tendo um encontro com um leproso, que talvez venha nos faltar são alguns recursos de conhecimento, que depois a gente pode conseguir, hoje então com a internet é fácil, do contexto daquela época e o drama que acontecia naquele momento que aquele fato ali estava acontecendo. Um exemplo é essa questão do encontro de Jesus com um leproso. Esse leproso, quando nós vemos lá em Mateus, ele vai correndo ao encontro de Jesus, se eu não me engano no capítulo 6 ou 7, e ele se prostra diante de Jesus e ele fala, Senhor, se quiseres pode curar-me. E Jesus toca nele e fala, eu quero, seja curado. E aquele homem é curado. É uma passagem que, se a gente olhar, né, parece que Jesus ele foi misericordioso e bondoso com aquele homem. Sim, ele fez isso. Mas quando a gente conhece então o contexto daquela época, a gente vê que Jesus foi muito mais maravilhoso ainda. Por quê? Porque naquela época, irmãos, um leproso, ele era uma pessoa, né, amaldiçoada para o povo. Ele não poderia viver no meio do povo. Não é como hoje, né, que se chama hanseníase e tem tratamento, você vai no posto de saúde e ninguém te discrimina. Não, naquele tempo uma pessoa com lepra, né, leprosa, era praticamente condenação à morte estando vivo ainda.
Então o leproso tinha que viver distante. E quando ele vinha ou ele ia entrar na cidade, ele tinha que começar a gritar: leproso, 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 para as pessoas se afastarem dele. Porque se ele também não gritasse e as pessoas vissem, as pessoas também iam gritar: leproso, leproso, só que com pedra na mão para matar, porque ele estava vindo para contaminar o povo. Então esse era um homem ou uma mulher que não podia ter contato com ninguém na cidade. Mas aquele homem vai correndo em direção a Jesus. O que mostra que ele sabia que Jesus não ia rejeitá-lo. Jesus não ia se afastar dele. Outra coisa interessante é que ele se prostra, e judeu nenhum se prostra para ninguém, porque eles entendem que só se deve se prostrar para Deus. Então, judeu nenhum se ajoelharia diante de um homem se não reconhecesse que aquele homem, né, o aceitaria e também que seria o próprio Deus que poderia resolver a vida dele. Então aquele homem, ele entende isso. A gente vê então nesse momento, esse encontro de Jesus com o leproso, que Jesus era maravilhoso, que Jesus curava, mas mais do que isso, que Jesus também não discriminava, que Jesus passava por cima, né, da cultura, mas para não rejeitar aquele homem, para não levar aquele homem a ficar mais ainda triste com a sua situação e ter a cura no nome de Jesus. Ali não foi só cura física, com certeza uma cura também emocional no coração daquele homem, porque talvez depois de muitos anos ele teve a oportunidade de alguém tocar nele. Ninguém tocava em leproso. Há pessoas que, não é, com um aperto de mão ou um abraço, elas se sentem, não é, acariciadas, afagadas, e aquilo traz cura para o coração dela. Tocar as pessoas é muito importante. Fica aqui um parêntese: precisamos tocar mais, não é, as pessoas da nossa família, abraçar mais os filhos, abraçar mais as filhas, os pais, aproveitar essas oportunidades enquanto, né, temos marido, esposa, se abraçarem, se tocarem mais, porque o toque ele traz cura, em especial para a vida de pessoas em que tocar é importante. E aí então Jesus ele cura a lepra daquele homem, mas também a estima daquele homem é curada. E aí nós aprendemos que Jesus tem atitude o quê? Que supera os preconceitos. Que superam os preconceitos. Precisamos ter atitudes que superam preconceitos a todo momento. Na semana passada nós tivemos a marcha para Jesus ali na praça, e estava indo com a Elzimara, e aí quando nós paramos em frente ao banco do Itaú, descemos, a marcha do outro lado, tínhamos que atravessar a praça. E quando eu fui atravessar e olhei, tinha 4 homens. Vocês já repararam que está ficando uns homens ali, inclusive um, né, parece que é um morador de rua, outros são pessoas viciadas no álcool que acabam sentando ali. E aí quando eu estava indo, eu vi os 4, eu pensei, passo ou não passo por ali? Estava com o Zimara, eu fiquei pensando, né, e aí, se mexerem, né, com ela, aquela coisa toda? Eu falei, não, que isso? Né, discriminar, quase, né, já estava pensando, quase querendo virar para dar a volta, né, do outro lado. Eu falei, não, isso não é certo, não posso discriminá-los. E aí fui, né, com ela, e quando eu estava passando por aí, acabou de passar, um deles vira e fala, pastor! Aí eu, rapaz, me conheceu. Eu olhei, pastor. Aí eu falei, sim. Ele falou, pastor, por favor, me ajuda, me faz uma visita, me ajuda. Aí eu entendi. E entendi também por que na hora de sair eu vi um blocozinho, né, de folhetos, e entendi, não sei porquê, mas peguei e botei no bolso. Aí eu falei, foi por causa disso. E aí pudemos pegar um folheto, eu e o Zimar nos aproximamos dos 4, conversamos um pouco com eles, e um deles, o que me chamou, pediu para ser visitado. E no dia seguinte, eu e o pastor Gilmar fomos na casa, não o encontramos, mas pretendemos voltar essa semana ainda em nome de Jesus. Então, irmãos, nós somos desafiados a todo momento a superar preconceitos, a superar dificuldades internas nossas, para sermos iguais a Jesus. Mas é quando nós então decidimos fazer o que Jesus faria, que nós estamos mostrando adoração ao Senhor. Adoração é imitar a Jesus, mas para imitá-lo precisamos conhecê-lo, saber como ele agiria nas situações. Por isso, lermos a palavra do Senhor, saber que quando nós estamos conhecendo a Jesus e praticando o que ele
né, faria nas situações, nós também estamos, então, assim, mostrando a adoração ao Senhor. Amém? Nós podemos perceber, então, que Jesus, né, ele praticava, né, em todo momento, não é, situações, atitudes benéficas para as pessoas. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Amém? É um pouquinho mais à frente. Diz assim o texto: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Interessante que Pedro, quem fala, né, esse texto, ele cita, não é, Jesus falando da vida de Jesus. Muitas vezes quando nós vamos falar de Jesus para alguém, a gente já fala logo da morte, né? Mas aqui Pedro traz a questão de falar da vida de Jesus, mostrando quem Jesus era. E você repara nesse texto que Jesus vivia praticando o bem. Ele vivia o quê? Libertando os oprimidos, curando os enfermos, não é? Abençoando as pessoas. O ministério de Jesus, você pode entender que ele tinha, era um tripé, 3 bases. Era ensino de quem Deus era, da palavra de Deus, libertação, não é? Tirando as pessoas da ignorância espiritual, tirando as pessoas, né, das garras de Satanás, das garras das trevas, e cura, curando as pessoas das suas mazelas, nos 3 níveis: físico, emocional e espiritual. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos um ser, não é, formado, né, segundo aí, né, temos 3 aspectos, não diria 3 partes, mas temos 3 aspectos no nosso ser, que é corpo, alma e espírito. Não é? O corpo, a matéria, né, a alma, que é o centro das nossas emoções, o lugar onde nós sentimos, o lugar onde, né, nós interagimos também com o meio, e o espírito, que é a parte que entra em contato com Deus, é o lado espiritual do nosso ser, que faz, né, tem a intimidade com Deus. Sendo assim, Jesus, ele sabia o que tinha que ser feito e ele fazia. E onde ele passava, ele fazia o bem. Sendo assim, se queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, precisamos imitar a Jesus. Imitar a Jesus, então, fazendo o quê? Ensinando, curando, libertando as pessoas do reino das trevas. Ou seja, onde estivermos, fazendo o bem, sem olhar a quem. Amém? Rimou até, inclusive. Precisamos, então, entender isso. E o primeiro passo para nós entendermos essas coisas, depois de conhecer a Jesus, é ter, né, a fé verdadeira que nos leva, que nos projeta a crer que Deus vai transformar a nossa vida e já nos capacitou a fazer o bem na vida das pessoas. Aí vamos pensar um pouco sobre fé. O pastor Kivitz hoje ele comentou algo sobre isso, né, e foi gostoso ver que o que nós pensamos, né, também se identifica. Nós muitas das vezes fazemos o seguinte, né, nós ouvimos uma pessoa chegar e falar: olha, amanhã, ore por mim que amanhã eu tenho um trabalho, ou melhor, amanhã eu vou procurar um trabalho, tem uma entrevista a ser feita, e ore por mim para ver se eu consigo. E muitas vezes nós falamos: ó, vai na fé, você já receba a vitória, não é? Você toma posse da sua bênção, já está determinado, você vai vencer e tudo mais. Às vezes nós falamos isso. E não é errado nós expressarmos para Deus o que nós pensamos, o que nós queremos. Mas a fé
de fato, não é nós acreditarmos que Deus vai fazer algo que nós esperamos. Não é isso. Fé, na verdade, e ele cita, né, a fé de Abel, de Enoque e de Noé. Fé, na verdade, é o que esses homens mostraram nas suas atitudes. Abel entregando com a sua oferta, entrega de vida. Enoque, né, foi praticamente transladado, não viu a morte, porque de tanto conhecer a Deus. E Noé, que serviu a Deus, passou 120 anos construindo uma arca, obedecendo ao Senhor no meio da terra, mas por crer que Deus, né, faria o que disse que faria, e ele então serviu ao Senhor. Fé não é nós acreditarmos que Deus vai fazer o que a gente quer ou o que a gente espera. Fé, na verdade, é quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, conhecemos Ele e sabemos com certeza que podemos descansar, porque tudo na nossa vida está debaixo do controle dele. E vamos servi-lo com todo carinho, com toda alegria, porque também sabemos que Deus faria, né, Jesus faria, né, exatamente aquilo ali que nós vamos fazer para o Senhor. Fé, na verdade, meus queridos, é quando então a gente sabe que o Senhor é poderoso para cuidar da nossa vida e está agindo em todo momento, cuidando dela. A Bíblia não diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus nos permita? Então, meu querido, andando no caminho do Senhor, o que vier sobre a sua vida está debaixo da permissão de Deus e da proteção de Deus também. Isso é fé. É você tomar atitudes que o mundo não tomaria, mas porque você crê que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está fazendo algo, que está te projetando na direção de servi-lo, de conhecê-lo, e você sabe que chova canivete ou faça sol, você tem a companhia de Deus, seja para ir para a glória ou para ficar nesse mundo e fazer a vontade dele. Deu para entender a diferença que há? Fé não é nós acreditarmos que Deus é o nosso servo e tudo que nós pedimos vai ser feito. Mas na verdade é quando nós que nos colocamos como servos, crendo que Ele é todo poderoso para agir e fazer o que Ele vai fazer, e a gente descansar nisso. Poder botar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, eu posso descansar, porque eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. E eu vou te servir e buscar te conhecer enquanto estiver nesta vida, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para mim. Isso, queridos, então, é a fé que nos projeta a sermos espelhos de Jesus, a estarmos imitando Ele. E como igreja, então, não é? Como igreja do Senhor, que são as pessoas reunidas em nome do Senhor, também buscar espelhar a vida de Jesus. Ou seja, estar ali fazendo o bem, buscando imitar a Cristo em todas as situações, atacando o inferno, destruindo as obras do maligno, onde quer que elas estejam. Por quê? Porque estamos imitando a Jesus. Fazendo bem às pessoas à nossa volta, por quê? Porque estamos imitando a Jesus. Ser um verdadeiro adorador do Senhor é imitar a Jesus em todas as nossas atitudes. Deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, na nossa vida, para ir nos curando, transformando e nos colocando à imagem e semelhança de Jesus. Fazendo isso, meu querido, você pode ter certeza que você vai ter propósito na sua vida, vai descansar em Deus, vai ver o agir de Deus e vai ver também a sua vida dar talvez um 360 graus, né? Um 180, um 90. Alguns é só um ajuste, outros, na verdade, 180. Volta, não é porque o caminho é outro, mas com certeza um caminho que você sabe que não é algo que Deus quer para a sua vida. Que você pode descansar e saber que Deus está no controle da sua vida. Isso é fé. Não é você abrir mão dos recursos naturais, como a sua visão, o seu pensamento, a sua mente, e se render ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer. E aí bate até aquele medo, né? Caramba,
para fazer o que Deus quer, sem mostrar nada do que eu desejo. E se Deus, né, desejar outra coisa? Se Deus desejar que eu fique sozinho, né, e fica aquele medo, né, Carlinhos? Se Deus desejar, não é, que eu mude de cidade, a gente não fica com medo de deixar as coisas tudo na mão de Deus? Por isso que fé é quando você realmente crê e entrega e confia que o melhor de Deus vai vir para a sua vida, embora o melhor de Deus possa não ser o que você acha que é melhor. Mas isso é fé. É crer no que se não vê e certeza do que se espera. Com esta fé, a gente consegue imitar ao Senhor Jesus e, imitando Ele, adorar a Deus. Que nesta noite você tome a decisão de ser um adorador do Senhor. Por isso, adoração não é quando a gente vem aqui, se reúne e canta os louvores. Isso é louvor. Quando há no nosso coração sentimento de agradecimento, de gratidão a Deus pelo que Ele faz. Agora, adoração é aqui, é quando sair dessa porta, é no trabalho, é em casa, é em toda situação da nossa vida. Porque em toda ela você vai ter a oportunidade de imitar a Jesus. E assim então, de adorá-lo. Então quando você estiver fazendo bem a alguém, você está adorando a Deus. Quando você estiver ajudando uma pessoa, orando por alguém, você está adorando a Deus. Isso é adoração. Um estilo de vida não é um ato, é um estilo. É uma maneira de ser. É uma maneira de viver. E Deus convida cada um de nós a viver dessa maneira nesta noite. Feche teus olhos. Faça uma oração ao Senhor. Te peço que você, se tem esse desejo, coloque seu coração diante de Deus. Peça a Ele para estar aplicando no seu coração, aplicando aquilo que Ele deseja colocar no seu coração.